Rompendo em Fé. Um dos textos mais importantes. Mulher que padecia por a vida de todo ser humano. Cada ação há uma reação do seu retorno. Os males que tem. Começa agora o programa que veio para abençoar a família brasileira. Produzido pela Igreja Batista Lírio dos Vales, Ministério Costa Azul. Rompendo em Fé. Abra comigo Evangelho segundo escreveu São Lucas, capítulo 24, a partir do versículo 25. Lucas 24, a partir do versículo 25. Então lhes disse Jesus: honestos e tardos de coração para crer tudo que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunham-lhes os que a seu respeito constavam em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, ele fez menção de passar adiante. Mas eles os constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou e tendo partido, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? Só até aqui. Amém. Graças a Deus, podeis tomar assento. Esse texto fala de uma das aparições de Jesus após a sua ressurreição, onde Jesus ele vai e se encontra junto com dois discípulos que estão a caminho de Emaús, e eles estavam perplexos diante dos grandes acontecimentos. Já era o terceiro dia e eles estavam sem entender muitas coisas, porque aquilo que eles acreditavam, de repente, é como se abrisse um buraco na fé deles. E eles estavam como que perplexos. Conversando a caminho de Emaús, Jesus se encontra e de repente eles estavam conversando e discutiam, quando Jesus se aproxima e os seus olhos estavam, porém, como que impedidos de o reconhecer. Então Jesus faz a primeira pergunta dizendo: que é isso que vos preocupa e de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um chamado Cleopas responde dizendo: és o único porventura que, tendo estado em Jerusalém, ignora as ocorrências desses últimos dias? E Jesus, propositalmente, ele pergunta: quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante de todo o povo,
como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser morto e condenado e o crucificaram, ora, nós esperávamos que ele de fato libertasse a Israel, que ele viesse de fato para redimir o nosso povo. Mas depois de tudo isso, é já o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres que foram ao sepulcro e lá encontraram o túmulo vazio, dizendo até que tiveram uma visão de anjo, anunciando que ele não estava ali, que havia ressuscitado. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não viram. E então Jesus, depois destas explicações, Jesus os repreende dizendo: ó nécios e tardos de coração, para crer em tudo que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E Jesus continua andando com eles agora, ministrando ao coração deles, desde os de Moisés até os profetas, e até que chega ao seu destino, e Jesus faz de conta que vai passar adiante. Diz o texto, ele fez menção de passar adiante. É como se eles estivessem andando e eles pararam, porque chegaram ao fim da linha, e aí Jesus fez menção que iria adiante. E eles então constrangeram a Jesus com algumas palavras, dizendo: fica conosco, porque já é tarde. E Jesus, na verdade, ele fez de conta, ele fez menção somente para saber o que é que estava no coração daqueles discípulos. Porque, na verdade, Jesus, ele se apresentou ali a caminho de Emaús com propósito. Jesus, após a ressurreição, a primeira pessoa que ele escolheu para se revelar foi Maria Madalena, as mulheres que foram de madrugada e que de fato já estava no conhecimento desses dois discípulos, porque Maria Madalena, eu particularmente assim tive uma revelação de Deus, já falei isso aqui na igreja, eu creio. Quando Jesus estava em um jantar lá na casa de Simão, e de repente uma mulher da cidade, uma mulher da vida, ela nem convidada havia sido, e ela entrou naquela festa, naquela casa, e ela levou um vaso de alabastro, cheio de perfume de nardo puríssimo, caríssimo, que valia 300 denários. Em outras palavras, ela trabalhou 1 ano para adquirir aquele perfume, com um propósito. Irmãos, o nosso Deus é um Deus de propósitos, e não faz nada se não for dentro do propósito já pré-estabelecido. E aquela mulher, eu creio que ela recebeu uma revelação de Deus, porque ela conhecia
as Escrituras, ele sabia que todos os reis, quando eram sepultados com muita honra. E as pessoas levavam, perfumes caríssimos, nardos, especiarias, e sepultavam o rei, Normalmente eram sepultados na cidade de Davi, no sepulcro dos reis. E todos iam para honrar, até mesmo na morte do rei. Era uma tradição. E aquela mulher sabia, por revelação divina, que Jesus, ele era o Rei dos Reis. E ele não poderia ser sepultado de qualquer forma, porque sabia que Jesus iria dar a sua vida. Jesus iria, de fato, cumprir as Escrituras pela boca dos profetas, do que já havia sido predito, já havia sido pregado. E aquela mulher, ela trabalha um ano de trabalho. Às vezes nós temos dificuldades de dar 10% de um mês, Às vezes o nosso coração se endurece para entregar diante da realidade, das necessidades, e às vezes segura e posterga. Mas aquela mulher, ela trabalhou um ano com um propósito. É para ser, isso aqui é profético. Isso aqui será para antecipar o sepultamento do meu Senhor, do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ninguém vai num lugar, numa festa, sem ser convidado, a não ser que seja aqueles cara de pau, ou aqueles que gostam de filar, tem muitas pessoas que não estão nem aí, vão mesmo. Mas aquela mulher foi com propósito. Ela não foi para filar boia, ela não foi ali simplesmente para aparecer, ela foi para cumprir um propósito. E Deus sabia o que ela estava fazendo ali já no seu coração. E quando ela chega e, de repente, na primeira oportunidade, ela adentra, ela quebra os protocolos, adentra aquele ambiente e vai à presença do mestre. Quando as pessoas que estavam ali à mesa, quem sabe tinha algum segurança, e vai se aperceber, ela já estava na presença do Senhor. E ela se inclina. A Bíblia diz que ela começa a adorar. Ela pega o perfume, o nardo caríssimo, e derrama na cabeça. E esse óleo e esse perfume, ele desce sobre a cabeça e vai até os pés. E começa a enxugar com seus cabelos. Interessante que o Salmo 133, o salmista diz que a unção sacerdotal, ele começa da cabeça e vai até os pés. E o sumo sacerdote, ele precisava receber esta unção, e normalmente demorava até 7 dias, porque o óleo precisava encharcar completamente o corpo do sacerdote. E aquela mulher teve uma revelação que era também uma unção sacerdotal para o sepultamento. E por isso custou tanto. E ela quebrou os protocolos, não estava nem aí, porque ela sabia o que estava fazendo. E Deus gosta de gente determinada. Pessoas que às vezes, como Jacó, que tinha uma vida toda errada, mas era determinado, porque ele tinha a vontade de vencer, de ser transformado, de se consertar. Às vezes a vontade é muito maior do que os nossos erros. E Deus conhece o nosso coração. Às vezes o desejo de acertar é maior do que as perdas que acabam nos acompanhando na nossa caminhada.
E Jacó, ele era determinado. Jacó, ele sabia o que queria. Jacó não desistiu, apesar de não ter muito relacionamento, amizades. A maioria dos seus relacionamentos era com os anjos. E Deus então lutou com Jacó naquele dia, lá no Val de Jaboque. E a Bíblia diz que o Senhor o deixou prevalecer, porque sabia a integridade, a sinceridade do seu coração para com Deus. Era determinado. E o Senhor o deixou prevalecer. Lutou com Deus e com os homens e prevaleceu. Então, muitas vezes, Deus quer saber o que é que está no nosso coração. Ele quer saber, né? Na verdade, Ele sabe. Ele é onipresente, onisciente, onipotente. Ele sabe tudo que está no teu coração. Mas Ele quer que você revele o que está no teu coração, que você se expresse o que está aí dentro. E por isso que Ele deixou Jacó prevalecer, porque o que Deus fez? Ele só fez tocar com o dedo nos tendões, né, nos nervos da coxa de Jacó, e ele ficou manco. Ele passou a andar, olha só. Mas Jacó lutou, Jacó perseverou e ainda declarou expressamente: enquanto tu não me abençoares, eu não te largarei. O anjo já queria subir e ele falou: não te deixarei enquanto tu não me abençoares. Então Deus gosta de gente determinada, de gente que sabe o que quer. E que muitas vezes está lá dentro, mas Deus também faz algumas provas para você revelar, para você expressar, para você legitimar no mundo espiritual. Eu sei que nós estamos diante de muitas pessoas determinadas, mas às vezes Deus cria algumas situações para que você possa expressar isso no mundo espiritual, possa tornar isso notório, declarado. Foi o que aconteceu aqui, irmãos. Quando Jesus ressuscita dentre os mortos, Jesus escolheu aquela mulher que teve o privilégio de vê-lo com o corpo ressuscitado. Poderia ser Pedro, João, que era o amado dele, né? Que tinha intimidade, Tiago, quem sabe, aqueles três que mais andavam com ele. Mas Jesus não deu esse privilégio a nenhum deles. Aquela mulher, ela, mesmo com tudo desfavorável para ela estar naquele lugar, ela fez um investimento de 1 ano, porque ela era determinada, ela sabia o que ela queria. E chegou diante do mestre, quem sabe seria removida, porque ela era uma intrusa, uma penetra. E na hora Jesus entrou na defesa dela. E Jesus falou: não, deixa ela aqui. Eu entrei aqui, vocês não me deram nenhum ósculo santo. Vocês não me fizeram nenhum tipo de honraria. E essa mulher que nem convidada foi, chegou aqui, até agora não cessa de beijar os meus pés, de adorar, de me ungir. E aí Jesus traz a revelação: ela fez isso já pensando no meu sepultamento, porque era uma atitude que as pessoas tinham a honrar o rei. Imagine o rei dos reis, o que não merecia. E não trouxe qualquer especiaria, não trouxe um nardo caríssimo, puríssimo, que valia 300 denários, que chamou a atenção do tesoureiro do ministério de Jesus. Para que esse desperdício? Não poderia vender e distribuir para os pobres? Jesus falou: olha, os pobres vocês sempre terão convosco, mas a mim nem sempre. E ela aproveitou a oportunidade para cumprir esse propósito. E eu digo a vocês que, em verdade vos digo que
quando for mencionado, todas as vezes que for mencionado o que essa mulher fez, que está registrado aqui nas Escrituras e nos anais da história, vai ser para memória dela. Vai ser feito um memorial do que ela fez, para que todos possam ver. Aleluia. Que muitas vezes nós precisamos, de fato, ter atitudes que venham ser registradas nos livros da vida, nos anais da história. E eu creio, queridos, que essa mulher, quando vier o arrebatamento, muitas pessoas, apesar dela ter sido uma mulher muito discriminada, tinha 7 demônios, foi flagrada em ato de adultério, uma mulher que foi, totalmente alijada do convívio, de relacionamentos, da comunhão, porque ele era uma mulher prostituta, era uma mulher da vida, mas foi exatamente esta que Jesus escolheu, e é assim que ele faz. Ele escolhe as pessoas que não são, as desprezíveis, aquelas que ninguém dá nada por elas, aquelas que acham que não vão chegar lá, mas são as primeiras a chegar. E Jesus deu o privilégio para esta mulher para se revelar, e ela, quando teve com o mestre lá no jardim do túmulo, olha que coisa interessante, talvez ela nunca tinha ouvido alguém falar com ela daquela forma, porque sempre se referia a ela como Maria de Magdala. Você é Maria, mas você é de Magdala. É o opróbrio que carrega pelos pecados que levamos, infelizmente, que as pessoas não perdoam. As pessoas não costumam enxergar, sempre, até mesmo quando uma pessoa é transformada, é uma bênção, mas ela é de Magdala. É aquela que teve 7 demônios. Maria Madalena. Hoje tem até uma cidade, lá em Tiberíades, um lugarejo lá, que era a cidade de Maria Madalena, chama Magdala. E Jesus, quando teve com aquela mulher, para a gente avançar aqui, se revelou àquela mulher. Irmãos, ela foi de madrugada, juntamente com as demais Marias. Ela foi no túmulo, estava vazio, e ela não se conformou, porque o túmulo estava vazio. Ela foi procurar onde puseram o corpo do meu Senhor. Em alguns evangelhos sinópticos, traz algumas revelações que a gente precisa compreender a ordem cronológica dos acontecimentos. Mas quando ela sai do sepulcro, ela encontra com um anjo, ela tem uma visão de um anjo, que é mencionado aqui pelos discípulos. E a Bíblia diz que ela pergunta: onde puseram o corpo do nosso Senhor? E o anjo responde: por que buscai dentre os mortos aquele que vive para sempre? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Irmãos, até essa palavra foi escrita numa madeira, e até o dia de hoje, quando você vai no túmulo de Jesus, que você encontra o túmulo vazio, e quando você vai saindo, está lá escrito: ele não está aqui, mas ressuscitou. Aleluia! E imediatamente ela sai, ainda procurando, já em outros evangelhos que já descreve uma outra versão, que ela encontra com alguém que está ali sentado, que está ali, quem sabe ali tomando conta do jardim, e ela acha que é o jardineiro, que ela sabia que Jesus estava morto, mas haveria de ressuscitar. E ela vai até o jardineiro
ela não reconhece porque o corpo glorificado não dá para reconhecer. Você pode ver também quando Jesus esteve lá no Principado de Pedro, lá quando eles estavam pescando, e ninguém dos discípulos reconheceram Jesus, né, pela imagem, mas reconheceram pela voz, né, até pelas atitudes. Aí perguntou para o jardineiro: onde puseste o meu Senhor? E aí Jesus chega assim diante dela e diz: Maria, Maria. Irmãos, isso aqui é profundo demais, sabe por quê? Porque aquela mulher nunca ouviu ninguém falando daquela forma. Era uma mulher que havia sido liberta, mas quem sabe estaria ainda passando pelo processo de cura interior, de restauração da sua alma, porque as pessoas já chamavam ela de Maria Madalena, Maria de Magdala. E naquele momento Jesus fala: você é Maria, eu te chamo de Maria, mas não de Magdala, porque não importa o seu passado para mim, importa foi o que eu fiz na tua vida. E você teve esse privilégio de hoje estar sendo, né, palco de ministração, onde as pessoas no mundo inteiro ministram e pregam sobre a vida dela, sobre o que ela fez, sobre o privilégio que ela teve. E Jesus dá o privilégio para ela anunciar a ressurreição. E Jesus apareceu mais ou menos umas 5 vezes, suas aparições. A primeira foi a Maria e as Marias. E ela vai, e uma pergunta é: por que Deus deu esse privilégio a Maria? Eu já ministrei sobre isso, mas por que as mulheres? Né? Por natureza, as mulheres, Jesus sabia que em pouco tempo a sua ressurreição seria anunciada a todos os povos. Ah, você não entendeu. Ah, pastor, é porque a mulher conversa demais, a mulher fala demais, fala pelos cotovelos. Até nisso Jeová usa até, né, essa parte que faz, né, faz parte da natureza da mulher. Às vezes, normalmente elas falam demais, mas Jesus sabia que elas criam, elas acreditavam, e elas são mais determinadas. Até os discípulos, quando elas foram anunciar, eles não acreditaram. Eles ainda, olha esses dois ainda, Jesus repreendeu e falou: ó nécios e tardos de coração, vocês não creram porque estava escrito. E depois de pessoas testemunhas ainda ter visto, de ter compartilhado, de ter anunciado de tudo que aconteceu, e vocês não creem ainda. Jesus ainda junto com eles, Jesus começou a falar, a pregar para eles, e a Bíblia diz que os seus olhos, seus ouvidos estavam meio que, os olhos meio que obscurecidos, os seus ouvidos meio que tapados. Eles não caíram a ficha ainda, porque normalmente os homens, para acreditar, é mais difícil. A mulher não, a mulher já é instantâneo, já é mais de imediato, e por isso Jesus escolheu as mulheres, deu essa missão tão importante, que era a ressurreição do Cristo, às mulheres. Não é porque elas falavam demais, né? Porque tem mulher que é sábia, fala menos, mas numa missão dessa tinha que falar mesmo, tinha que abrir a boca mesmo no trombone, tinha que declarar que Jesus havia ressuscitado. Amém, querido? Você pode aplaudir Jesus pelas mulheres? Aleluia! As mulheres pregaram, anunciaram, pregaram aos discípulos, e Jesus teve que ir por 2 vezes diante dos discípulos, lá onde eles estavam reunidos ali no cenáculo. E Jesus chegou: paz seja convosco. E ali, irmãos, Jesus teve que falar: sou eu, não tem mais, sou eu. Aqui não é um fantasma. Vede que, né, eles não reconheceram Jesus na imagem, mas reconheceram pela voz. Jesus sabia que ainda tinha um que não cria.
que era Tomé, que não estava ali. E Jesus faz questão de apresentar-se exclusivamente para Tomé. E Jesus aparece pela segunda vez aos discípulos. E agora chama Tomé. Tomé, você disse que só creria se você visse? Se você visse? Você não somente vai ver, mas vai tocar. Toca aqui, ó. Toca aqui. E Jesus lança uma palavra profética para nós, irmãos. E ele diz assim: bem-aventurados serão todos aqueles que não viram, mas creram. Nós estamos aqui, não vimos, estamos vendo as Escrituras, os registros, não que falou os profetas, mas os registros dos profetas, que nós cremos porque foi eles que falaram, que predisseram, que profetizaram, e nós estamos aqui aguardando, aleluia, o arrebatamento. Estamos aguardando o que ele falou, que ele voltaria, que não nos deixaria órfãos, que enviaria outro Consolador para que estivesse conosco. E ainda deu uma garantia, irmãos, porque todo mundo que é meio incrédulo gosta de garantia, sim ou não? Tem gente que não gosta de acreditar. Não, eu quero uma certeza, eu quero uma garantia. Jesus, já sabendo disso, botou o Espírito Santo como o penhor da nossa herança, deixou penhorado lá, para que você de fato tivesse convicção plena que você não está dando um passo em falso aqui, você não está simplesmente sendo ludibriado por palavras de pastores, mas a palavra de Deus, ela nos traz a garantia maior, e a garantia da nossa promessa, a garantia da nossa ressurreição em Cristo, a garantia do arrebatamento é o Espírito Santo, o próprio Deus que está aqui na terra e não será retirado enquanto ele não voltar para levar a sua propriedade peculiar que ele pagou com o seu próprio sangue e nos fez ovelhas do seu pastoreio e nos fez igreja de Jesus Cristo. Hoje, essa organização que está aqui na terra para anunciar que o Cristo, ele vive, aleluia, ele vive e ele está aqui nessa manhã. Ele está aqui para te dizer, aleluia, que ele vive. E ele está aqui para abençoar a tua vida, para te assegurar que um dia ele voltará para te buscar e para te levar para a presença dele. Você pode aplaudir a esse Deus maravilhoso, aleluia! Depois Jesus aparece, antes de ser arrebatado, lá no mar da Galileia, onde Pedro e os discípulos estavam lá pescando, e Jesus prepara um café da manhã, se revela através das suas atitudes. Mas quem tem intimidade com Deus não precisa vê-lo com os seus próprios olhos, vê com os olhos do Espírito, vê pela intimidade, vê pelo relacionamento que você tem. Jesus aqui, ele fez questão no texto, fez questão de fazer de conta que ia passar de novo. Ele fez menção exclusivamente para saber como seria a reação daqueles discípulos. Primeiro ele repreendeu, ele pregou para eles e depois continuou andando com eles e fez questão de passar adiante. Porque Jesus ia para onde? Jesus já estava com o corpo ressuscitado, dali ele... Vocês se lembram de Felipe, quando ele teve o privilégio, quando ele recebeu uma ordem do Espírito Santo para ir até o encontro do eunuco, que estava retornando para a sua nação, e ele estava ali ainda ruminando as palavras que ele ouviu. Ele estava desejoso, ele estava querendo se encher mais de Deus.
E o Espírito Santo tira Filipe de uma missão muito gloriosa, porque naquele tempo o Evangelho estava sendo pregado com sinais, prodígios e maravilhas. E Deus operava pelas mãos dos discípulos, dos apóstolos. E ele foi tirado daquela missão onde tinha muita gente ali, ele operando com os sinais. E o Espírito Santo tira ele diante de muitas pessoas e leva para uma só pessoa. E a gente precisa ter esse entendimento, irmãos. Às vezes uma pessoa ali já representa uma nação. O Espírito Santo tirou onde muitas pessoas estavam sendo curadas, estavam sendo abençoadas, alcançadas, e o Espírito Santo tirou do meio de muita gente e levou para uma só pessoa. E às vezes a gente não tem essa visão, porque uma pessoa ali, aos olhos de Deus, representava uma nação. E ele obedeceu e foi. Vamos entrar na história. Mas porque ele obedeceu e depois batizou o eunuco, porque ele queria entender as Escrituras, queria ser batizado, queria legitimar a sua missão, porque ele já saiu dali como missionário para a sua nação, para anunciar esse Jesus maravilhoso. Aí Deus dá o privilégio para Filipe. Agora, Filipe, você não precisa andar, né? Você não precisa pegar o transporte, porque não tinha naquela época, né? Eu mesmo vou te transportar. E a Bíblia diz que o eunuco foi, aleluia, arrebatado. De repente, dali onde ele se estava, ele apareceu, ele foi transladado, ele apareceu em outro lugar, em Azoto, para continuar a missão. E são coisas, irmãos, específicas que Deus faz conosco, que não era nem para fazer naquela época, porque para fazer o que aconteceu com Filipe, somente com o corpo glorificado. Com o corpo glorificado, você, como Jesus, você passa por uma parede, Pai seja convosco. E Jesus estava ali com esses dois discípulos e de repente eles disseram: fica conosco. Constrangeram ele, porque já é tarde, fica conosco. Claro que Jesus queria ficar, mas Jesus queria saber o que estava no coração deles, para que eles revelassem, eles se expressassem. Às vezes Deus sabe o que você tem, o que você quer, mas Deus quer que você se expresse. Amém, irmão? Porque nós temos que dar legalidade, temos que legitimar no mundo espiritual aquele que está dentro. E aí Jesus senta na mesa, né? Aí parte o pão. E quando está partindo o pão, diante deles, irmãos, ele dá graça, parte o pão. Quando ele está partindo o pão, de repente, Jesus desaparece diante dos seus próprios olhos. Jesus já está em outro lugar, na missão dos 40 dias que ele teve que cumprir ainda com o corpo ressurreto. E aí agora eles, por acaso, não ardiam os nossos corações quando ele desde o princípio começou a ministrar, andando conosco? Então eles acabam ali, depois de tudo isso, os seus olhos se abriram para entender, para compreender não somente o que estava escrito, mas Jesus teve que proporcionar todo aquele cenário ali para que eles de fato crescem. Pastor, o senhor fez esse arrodeio todo aí, e eu vou encerrar, mas quem está gostando diga amém, somente para dizer uma coisa para vocês. Jesus repreendeu os discípulos dizendo: ó tardos, nécios e tardos de coração, para compreender o que foi profetizado, o que está escrito e o que foi dito pelos profetas. Jesus está dizendo que tem muita gente no nosso meio que ainda que ouve, que conhece as Escrituras,
que ministra, que leciona, mas muitas vezes são nécios e tardos de coração espirituais. Os próprios discípulos não acreditaram, mesmo conhecendo as Escrituras, que muitas vezes Jesus profetizou, prenunciou a sua morte e a sua ressurreição, e depois que ele morre e ressurge, eles não ainda acreditaram e tiveram que receber a visita do próprio Jesus. Já imaginou, irmãos? Tudo isso que a gente está pregando aqui, e de repente alguém ter que pregar o que a gente está pregando porque a gente deixou de acreditar. Vocês se lembram de João Batista? João Batista foi levantado pelo próprio Deus. Foi Deus que levantou João Batista. Irmão, não foram os pais de João Batista que criaram João Batista. Quem criou João Batista foi Deus. Ele foi levado pelo deserto, lá Deus alimentou, criou ele com uma missão e o colocou como uma autoridade para se cumprir uma profecia messiânica, que ele endireitaria os caminhos do Senhor, que ele aplainaria os caminhos tortuosos. Ele veio para prenunciar, para declarar que o Messias estava a caminho. Ele se antecipou ao Messias para preparar o caminho. E depois de tudo se cumprir, ele ainda disse: importa que ele, quando ele chegar, eu tenho que desaparecer. Importa que ele cresça e eu diminua. Quando ele aparecer, eu tenho que sair de cena, que acabou o meu ministério. Eu tenho que voltar, porque eu vim para isso. E ainda Jesus honrou ele, dizendo que dos nascidos de mulher não houve nenhum profeta, desde os primórdios até então, maior do que ele. Em outras palavras, ele era maior do que Moisés, maior do que Ezequiel, do que Jeremias, do que Isaías, Samuel, todos os profetas. Que privilégio. Mas Jesus conclui a frase dizendo: mas aquele que se tornar um menorzinho no meu reino, será maior do que João Batista. E João, quando termina a sua missão, que ele está já para pegar uma aeronave, ou uma carruagem de fogo para voltar para casa, Deus usa os seus meios, está lá no calabouço, tendo visagem de uma bandeja com a cabeça sobre a bandeja, que era dele. Aí ele pega os seus discípulos e manda até Jesus, perguntar a Jesus se Jesus verdadeiramente era o Messias, se ele era o Cristo, o enviado de Deus, ou se ele estava equivocado e haveria de esperar outro. Irmãos, é como se abrisse uma cratera dentro de nós, é como se a nossa fé, de repente, tudo que você construiu, tudo que você pregou, tudo que você viveu, de repente caísse no buraco. E agora, e a gente vê hoje muitos líderes, pastores, que estão se suicidando, chegando a um ponto de até mesmo entregar os pontos, de não perseverar, de não continuar por causa da pressão. Eu já ouvi pessoas até que está despregando tudo que pregou durante toda a sua vida. Tem um livro de Philip Yancey que diz assim: decepcionados com Deus. E às vezes as pessoas que, por causa de algumas circunstâncias, eles desfalecem na fé, eles perdem a esperança, eles deixam de acreditar em tudo aquilo que eles foram chamados para fazer. Os próprios discípulos, por um momento, não acreditaram na ressurreição e tiveram que receber a visita pessoal do próprio Cristo ressurreto. Às vezes Deus precisa aparecer para alguém para nos levantar, para nos reanimar por causa de circunstâncias que nos abatem, que nos
que nos vence, que nos deixa refém da circunstância. E Jesus, nesta manhã, a palavra que Ele trouxe para aqueles discípulos, Ele traz para cada um de nós. Ó, nécios e tardos de coração. Em outras palavras, vocês já não ouviram, não aprenderam, não viveram, não têm conhecimento que está escrito. E Jesus falou: olha, bem-aventurados serão todos aqueles que não viram, que não tiveram essa oportunidade de caminhar lado a lado com Ele, mas que creram. E aqui nós estamos também fazendo, por outro lado, fazendo parte dessa classe dos bem-aventurados, mais do que felizes, porque nós cremos. E nessa manhã nós estamos celebrando, aleluia, não somente a morte dele, mas também a ressurreição. Porque a Santa Ceia, irmãos, é um memorial, não simplesmente um ritual que você vem aqui uma vez por mês, mas quando você participa da Santa Ceia, você está renovando essa palavra que diz, aleluia, ele morreu, mas também ele ressuscitou. E um dia, aleluia, nós estaremos nessa mesma perspectiva, tendo ele nos servindo a cada um de nós, como ele ensaiou lá antes da Santa Ceia. Ele deu folga àquele servo que tinha a função de enxugar os pés dos discípulos, ou dos convidados, melhor dizendo. E Jesus naquele dia falou: hoje você está de folga e hoje o ofício é meu. E eu vou ensinar os meus discípulos. E ele pegou a bacia, pegou toda a roupagem, e ele passou a lavar os pés dos discípulos. E ele falou: sendo eu Senhor e Mestre, e de fato sou, lavei os seus pés para vos dar o exemplo, para que assim como eu fiz, façais uns aos outros. E a gente entende agora, irmãos, que o ministério mais nobre que Jesus tem nos dado, fora os demais, o mais nobre deles é o serviço. Porque ele veio, sendo Senhor e Mestre, ele veio para servir. Ele está aqui para servir. Ele veio para servir. Ele está aqui através de mim e de você para servir um ao outro. E se necessário, para lavar os pés, espiritualmente falando, uns dos outros. E o serviço que envolve a humildade é o combustível da grandiosidade, para que nós possamos viver um evangelho de nobreza, onde Ele mesmo se tornou o Senhor e servo. Que Deus possa abrir o nosso entendimento, que possamos ter a revelação do alto, para que nós possamos não somente crer, mas viver e servir e fazer o que Ele mandou fazer. Vamos ficar de pé. Ele quer saber o que é que tem no teu coração, que você expresse, que você revele. Muitas vezes Deus, Ele programa alguma circunstância na nossa vida. Ele permite e constrói alguns cenários, exatamente para revelar o que está dentro. Não basta apenas você crer, é necessário você legitimar o que está dentro. Lembra quando Moisés estava ali com o povo de Israel e Deus iria destruir os filhos de Israel por causa de um grande pecado de prostituição espiritual, que eles haviam trocado Deus por um bezerro de ouro. E pela lei,
eles deveriam morrer. E Deus falou: olha, Moisés, eu vou destruir esse povo, mas não se preocupe que eu vou abençoar você que foi fiel, e eu vou fazer de você uma nova nação, vou suscitar deste povo um novo povo, e o povo não será chamado mais o povo de Israel, será chamado o povo de Moisés. Que privilégio, né? Proposta que todo mundo pensaria duas vezes, mas Moisés foi contundente e disse: não, Senhor, esse povo não é meu, é teu. Não fui eu quem tirei, mas foi tu quem tirastes com braço forte e com mão estendida. E Moisés foi até ousado em dizer: agora vai, arrependa deste teu mal contra o teu povo, porque o que dirão as nações? Que tu tiraste o povo para matar aqui? Como é que vai ficar a tua reputação, Senhor? A tua imagem diante das nações da terra? E aí Moisés ainda falou: e tem mais, se o Senhor destruir o povo, eu estou no meio dele, pode me destruir também, risca o meu nome do teu livro. Uau! Você sabe que muitas vezes Deus permite a gente falar assim de uma forma diferente, porque o normal é a gente falar com todo aquele temor, né? Ó Senhor. E a gente até, para falar de Deus, a gente teme, como os povos, num certo tempo da história do povo de Israel, até para pronunciar o nome de Deus o povo temia, né? E hoje, quando a gente vai se apresentar a Deus, a gente tem um modo, tem uma forma. Ó Deus, ó Senhor, primeiro a gente se humilha, a gente, né? Perdoa os meus pecados. Para chegar diante da tua presença, eu tenho que ser humilde, eu tenho que reconhecer que, né, o Senhor é que é Deus e eu sou apenas menos do que nada, um Zé Ninguém da vida. Não é verdade? Mas Moisés, ele chegou diante de Deus com autoridade, com propriedade, com intimidade e com temor. Sabe por quê? Porque Moisés era amigo de Deus. Moisés já tinha uma vida com Deus, um relacionamento. Moisés já falava, o próprio Deus testificava: com meu servo Moisés eu falo a quem fala um amigo. Eu falo com ele porque ele é meu amigo e não falo de qualquer forma com ele. Então Moisés tinha um relacionamento, ele construiu uma estrada com Deus. Então a gente precisa ter esse discernimento. E aí Moisés falou tudo aquilo, mas Moisés chegou por fim e falou assim: Senhor, se o Senhor não for conosco, nem nos faça subir desse lugar. Antes Deus já tinha feito a proposta e disse assim: olha, eu não vou destruir, tudo bem, mas eu não vou com esse povo. Eu não vou com esse povo. Aí Moisés falou assim: se o Senhor não for conosco, o Senhor enviou um substituto, um anjo, de vez em quando é até bom, mas se o Senhor não for conosco, nada feito, nem nos faça subir deste lugar. O que eu aprendo? Deus muitas vezes, Ele cria circunstâncias para você revelar o que está de verdade dentro de você, que o mundo espiritual precisa, irmãos, conhecer o que está aí dentro. Você precisa trazer à luz, você precisa legitimar o que está dentro, e Deus abre essas oportunidades. E às vezes você crê, na sua intimidade, mas Deus quer que você se expresse. Quantos quer se expressar a Ele nessa manhã? Ele quer que você se expresse. Nem nos faça subir deste lugar se a tua presença não for conosco. Ele faz de conta que vai fazer uma coisa somente para criar um cenário para que você se expresse. E nessa manhã, eu não sei o que é que você precisa se expressar, mas eu quero convidar você, nessa intimidade que você tem com Ele, você sai do seu lugar e vem aqui à frente, que você possa, neste momento,
declarar para Ele. Quem sabe aquilo que tem deixado você muitas vezes perplexo. Seu coração não consegue entender, porque está como um nécio ou tardo de coração. E o Senhor quer abrir os seus olhos. O Senhor quer. Os discípulos estavam como que os olhos fechados, não conseguiam entender. Tem muita gente hoje no nosso meio que não consegue entender. E Deus quer criar um cenário para Ele se revelar a você. É o momento de você fechar os seus olhos, porque com os olhos fechados os céus vão se rasgar, vão se abrir diante de Ti. Pai, nós estamos aqui nesta manhã. De fato queremos adentrar a Tua presença com um coração sincero, humilde, porque o Senhor conhece o coração de cada um. Às vezes estamos tristes, decepcionados, estamos afastados, mas nós sabemos o que está escrito, nós sabemos quem foi que nos chamou. Está escrito que não fostes nós quem o achamos, que o adotamos, não fostes vós que me escolhestes, mas antes eu vos escolhi a vós. Você foi chamado pessoalmente, particularmente por Ele. E o propósito que Deus te trouxe a este mundo é o mesmo propósito que faz com que Deus seja fiel no que Ele estabeleceu na tua vida, porque o propósito dele é maior do que você. O propósito te protege, o propósito te garante, te guarda aqui na terra, e a causa também de você não sair precipitadamente desta terra, porque Deus vela pela sua palavra para fazer cumprir. Deus é um Deus de propósitos, e nesta manhã rasga o teu coração diante dele. Declare diante dele: Senhor, me perdoa. Meu coração estava endurecido, como aquele discípulo, Senhor, que não conseguia enxergar mesmo sabendo e conhecendo as Escrituras. Que nesta manhã o Senhor me visite pessoalmente, que a tua presença seja tão real dentro de mim, no nosso meio, que possamos contemplar a beleza desse Cristo ressurreto de forma real, profunda, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Se revele, Pai, como o Senhor se revelou àqueles discípulos, que possa arder dentro de nós, que possa queimar dentro de nós, porque só queima, ó Deus, naquilo que nós já conhecemos, e assim se revela, em nome de Jesus. Quantos recebem, se expressem a Ele nessa manhã. Aleluia. Deus Emmanuel, enche-me até transbordar. Aleluia. Emmanuel, enche-me
Glória a Deus. Foi a minha decisão, Jesus amado, pois é teu meu coração. Produzido pela Igreja Batista Lírio dos Vales, Ministério Costa Azul, rompendo em fé.